pós-doc pela FGV, ele é doutor em Sociologia pela PUC, é mestre em Ciências Militares, estou bem, hein, Júlio? Tá Ciências bem. Militares, é formado também em Ciências Militares, Direito, Administração, Sociologia, Educação Física e Pedagogia. Acertei? Esqueci alguma coisa? E é coronel reformado do Exército. Acertei reformado tudo? não, Edson. Reformado não. Tudo. Reformado não. Você vai bem até a metade, né? Na hora de tirar o 10 eu errei. Estou brincando. O Júlio é coronel da reserva. Não é isso, Júlio? Ele me explicou. Reformado é quando o cara é doente e é afastado. Ele está na reserva que se aposentou. Isso aí. Então, Júlio, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme, dê as boas-vindas aí aos nossos alunos. Primeiramente, antes disso, parabéns aos administradores, alguns professores, e alguém que já tem uma graduação e está fazendo a segunda, e para os nossos futuros administradores. Temos alguns alunos aí do 8º que estão com o pezinho já lá. Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Dê as boas-vindas, Júlio, por favor. Opa, obrigado, Edson. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pela Faculdade do Progresso, em nome aí do professor Edson, que me fez o convite, né, do diretor da faculdade também, e em nome de todos os professores aqui presentes, os professores que sempre me receberam tão bem à faculdade. Lógico que eu sempre coloco, né, como meu principal interlocutor os alunos, né, porque, como professor, eu tenho esse aluno como meu principal interlocutor, né? E eu acho que é onde eu posso aprender mais, né? Justamente com esses alunos. Então, deixo aqui os meus parabéns aos professores, meus parabéns aos alunos, né? Aqui presentes, né? A todos os nossos alunos aqui presentes, principalmente pela data de hoje, né? Nós estamos aí completando 55 anos, né? Da regulamentação da profissão de administrador. Lógico que a profissão de administrador ela não começou há 55 anos, né? A sistematização da administração ela vem do século XIX, mas a gente sabe que no Brasil, né, através de uma lei, né, a Lei 4.769, que vai ali criar e regulamentar a profissão de administração há 55 anos, e para mim é fácil, 55 é exatamente o ano que eu nasci, né? Eu nasci no dia 1º de novembro, a profissão de administração é um pouquinho mais velha, né? Ela é do dia 9 de setembro de hoje. Então, a primeira colocação que eu faço é justamente essa, né? De agradecer essa oportunidade, né? De estar aqui conversando um pouquinho sobre administração, um campo que eu tenho um prazer muito grande de estar militando nele, eu acho que desde que eu nasci, né? Porque desde que a gente nasce, a gente já está administrando. É lógico que há uma diferença muito grande entre a figura do administrador, né? Porque tem toda uma sistematização, existe todo um campo científico que o administrador estuda, né? Isso a gente tem que deixar bastante claro, né? Nós somos todos administradores no sentido lato, né? Mas existe o sentido estrito da figura que é dado só para aqueles, né, que vão terminar aí um curso difícil, um curso penoso, que é o curso de administração. É isso aí, obrigado pelas palavras, Júlio. Administração é mais ou menos igual economia e técnico de futebol. Todo mundo acha que entende, que já nasceu sabendo, que é o concurso, né? Não tem para ninguém. Mas, Júlio, a gente vai tratar hoje um assunto empreendedorismo e intraempreendedorismo. A gente vive uma situação atípica, o mundo todo vive, né? E qual a perspectiva que você vê aí para a retomada da nossa economia? Como você acha que vai ser pós-pandemia? Como vai ser retomada? Eu tenho alguns parentes que trabalham no Bradesco e já até levantaram a bola, que falar igual o Demetrio, um amigo de um amigo meu, falou que o Bradesco 1.000 agências vão ser fechadas, eles vão incorporar, na verdade, nas que estão existentes, tinha 2, vira uma,
e vão fechar 1.000. Será que isso vai ser um efeito em cadeia, isso vai se multiplicar? O que você acha em relação a isso, Júlio? É o seguinte, eu acredito muito no dinamismo da economia, né? A nossa economia, ela tem essa característica de ser dinâmica, né? Nós temos sim, ciclos, né? Nós temos, por exemplo, vamos pegar né, aquele ciclo ou a crise de 29, nós vamos verificar ali um período de uma depressão muito grande, mas que logo depois a gente observa um grande crescimento, né, com o estado de bem-estar social. Então, eu acredito sim, que nós vamos passar por um momento, né, de depressão, um momento sim, de dificuldade, e estamos passando por esse momento de dificuldade porque, neste momento, além da questão econômica, além das questões administrativas, nós temos uma questão de saúde que é urgente, né, que ela apresenta em primeiro plano. Então, eu acho que nós temos, sim, essa condição diferente. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações, pelo menos 2 ponderações. A primeira ponderação que eu gostaria de fazer, eu gostaria de trazer aqui um economista, né, lá do início do século XIX, o Malthus. A teoria malthusiana, que é bastante estudada, bastante propalada, né, eu acho que ela é bastante interessante para esses momentos de extremo pessimismo, né? Quando nós entramos, toda vez que eu entro num estado de pessimismo, dizendo, olha, pô, agora não tem jeito, eu penso sempre na teoria malthusiana. É aquela teoria em que Malthus dizia que a condição nossa seria uma condição de morte, nós estaríamos fadados à morte. Por quê? Porque a população estava crescendo numa progressão geométrica, né? E a comida estava crescendo numa progressão aritmética. Então, nós iríamos todos morrer de fome, né? Então, era esta situação prevista por Malthus. E agora nós temos também várias pessoas dizendo a mesma coisa em relação ao trabalho, né? A pandemia, num período de pandemia, nós estamos resolvendo esse trabalho muito com o que nós estamos fazendo aqui, que nós chamamos de home office, né? Então, o home office ele está adequando, tal, mas esse home office a gente sabe que ele deprime a economia em vários aspectos, né? Primeiro porque você não faz o deslocamento, você diminui o consumo, né? Então, essa diminuição do consumo dentro de uma sociedade que está baseada no consumo, mesmo com a visão, né, nós temos aí visões minimalistas, trazendo uma ideia de diminuir a questão do consumo. Eu também acredito que essa questão do consumo ela possa se dar, né? Possa se dar sem deprimir a economia. Mas o que é importante agora, que eu acho que é bastante interessante, é que essa diminuição que aparenta, né, que o Edson até traz aqui, de empregos, ela pode ser notada há muito tempo atrás. Eu vou trazer aqui um clássico, eu poderia trazer o Admirável Mundo Novo, eu poderia trazer o 1984 do Orwell, mas eu vou trazer um livro que me chama muita atenção, que é do Capek, que é A Guerra das Salamandras. Eu até separei o livro, esse livro até separei ele aqui, está aqui, A Guerra das Salamandras, do Capek, né, do Karel Capek. O Karel Capek ele é um romancista que vive ali junto na mesma época que o Kafka, no mesmo local, ali na Boêmia, hoje República Tcheca, né? E ele escreve esse livro, Guerra da Salamandra, que a partir deste livro, você tem um termo que é muito usado hoje, e eu acho que é o termo que mais nos chama a atenção, que é o termo robô. Então, nosso maior problema porque o Bradesco está fazendo isso, por quê? Porque ele está substituindo tudo por robôs. Mas não é só o Bradesco que está substituindo por robôs, né? A universidade também está sendo substituída por robôs, né? Nós sabemos que existem vários robôs que nós chamamos hoje de inteligência artificial. Então, nós temos a inteligência artificial que vai tomar todos esses espaços e, logicamente, que vai acabar todos os empregos. E não tendo emprego, nós vamos ficar todos desempregados, todos sem trabalho. Quer dizer, essa é uma visão típica malthusiana, né? Típica malthusiana por quê? Porque nós não conseguimos ver um final. Nós não conseguimos ver um final do túnel, né? É lógico que naquela época
ninguém ninguém ali naquela época, quando o Malthus escreve, ninguém teria uma solução clássica. Chegar assim e falar, não, olha, vai acontecer o seguinte, vai ter uma industrialização que vai fazer com que os produtos cresçam muito maior, que você tenha uma produção, né, agrária muito maior, que a tecnologia... Quer dizer, isso não era pensado, estou falando do início do século XIX. Da mesma forma que nós temos limites hoje para pensar esse futuro. Nós temos limites. Por mais que a gente... E observem, eu gosto muito das pessoas, as pessoas que são extremamente otimistas, né? Eu não estou sendo otimista, mas existem pessoas extremamente otimistas que vão dizer o seguinte, olha, pô, a ciência pode tudo. Não, a ciência pode tudo, mas não pode com o vírus, né? E eu estou falando de um vírus de uma gripe. Quer dizer, a ciência não pode nem com o vírus de uma gripe, quanto mais ela vai poder com o trabalho de todo mundo. Com calma. Com calma, eu acho que a gente tem que ter calma. Na realidade, a sociedade, nós não temos como voltar, né? Então, o que nós fazemos, né, normalmente não tem uma volta, não há um regresso. Essa visão de que nós trabalhamos de uma forma linear ou de uma forma de ciclos que repete a mesma coisa, também é meio difícil de entender assim. Né? Mas é verdade que nós trabalhamos muito numa forma de espiral, de uma espiral. Então, nessa espiral, a gente não sabe. Nós podemos estar hoje embaixo e ela sobe para um outro campo. Este outro campo do conhecimento, essa outra forma de viver, ela não se apresenta. Agora, é verdade que, se não se apresenta, aí vem a segunda questão, que eu acho que é a questão mais premente. Tudo bem, você me disse que não sabe o que vai acontecer. Então, o que eu faço? Eu espero, eu sento, eu fico sentado numa cadeira esperando uma solução? Aí eu acredito que não. Aí eu acho que não. Eu acho que cabe a cada um de nós, né? Não é uma visão também centrada aí numa autoajuda, mas eu acredito que cada um de nós tem sim que fazer o que é possível. Mas nós temos que fazer o que é possível não só porque é a nossa forma de resolver o problema, porque a própria sociedade ela não nos cobra esse possível. Quando a gente estuda lá a sociologia, que é aqueles que gostam da sociologia, os primeiros sociólogos que apresenta é Durkheim. Emile Durkheim ele vai dizer o seguinte, quando ele cria a sociologia, porque havia um problema muito grave. Como é que eu vou pensar a sociologia? Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou estudar, ter um objeto de pesquisa em cima de uma ciência social? E aí o Durkheim vai dizer o seguinte, que é a morte ali, ele põe a pá de cal e cria a sociologia. Ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ela é coercitiva, que nós somos obrigados a caminhar por um caminho, por um espaço, por uma via única. Ou seja, nós somos obrigados a caminhar. Ou seja, existe um modelo. Nós caminhamos dentro de um modelo. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Né? Hoje, por exemplo, eu poderia fazer o vídeo, poderia fazer outra coisa, mas eu tenho umas 4, 5 opções. Eu não tenho todas as opções na minha mão. Ou seja, eu não sou detentor de todas as opções. Mas eu tenho pouquíssimas opções. Né? E uma das opções que eu acho que é possível, que é a única que nós temos, é seguir o fluxo das questões que estão passando. Então, o que está passando no momento? O que o momento se apresenta? O momento me diz o quê? E aí eu estou falando para os nossos alunos. Né? O que o momento está apresentando para nós? O momento está apresentando uma alta tecnologia. Então, eu tenho que buscar a tecnologia? Tenho. Eu tenho que buscar essa informação? Sim, eu tenho que buscar essa informação. Eu não posso ficar alheio a tudo isso. Isso não cabe, eu não tenho esse destino. Então, o que eu devo fazer? Eu devo seguir aquilo que é possível dentro da sociedade. Agora, não é o pânico, né? Este pânico generalizado, ele não ajuda. Lógico que as questões num período de crise, elas vão ser menores. Né? Os nossos gastos serão menores. Aquele que viajava, aquele que tinha oportunidade de viajar todo ano, ele muitas vezes vai ficar um ano que vem sem viajar. Aquele que ia num restaurante uma vez por mês, ele vai ter que deixar de ir naquele restaurante. Aquele que ia 10 vai ter que ir 5. A sociedade ela se deprime como um todo. Que vai haver que está ocorrendo uma retração, essa retração ocorre. Agora, essa retração ela não é o fim do poço. Né? Ela é um momento
um momento de uma espiral que está embaixo, mas que ela não tem como ficar só embaixo. E outra coisa, em momento nenhum a sociedade, quando a gente pega a sociedade histórica durante 6.000 anos, em momento nenhum ela permaneceu embaixo. Não estou aqui sendo darwinista, dentro de uma visão evolucionista, seguindo que há uma evolução sempre, mas uma evolução talvez não, mas um crescimento sempre ocorreu. Nós sempre crescemos. O Brasil, por exemplo, se a gente pega o PIB brasileiro, lógico, caiu o PIB brasileiro agora, mas se a gente pode pegar o PIB de 70, né, o PIB brasileiro de 70, ele era quase 30 vezes menor que o PIB americano. Agora, o nosso PIB hoje está o quê? Está na faixa de 10 vezes o PIB americano. Tudo bem, nós caímos muito, porque o nosso PIB já chegou a 6, 7 vezes o PIB americano. Ou seja, observem como, né, eu acho que isso é importante a gente entender que há, sim, uma queda, nós estamos realmente em queda, mas essa queda sempre depois de uma queda, a um crescimento. O mundo, lógico, que isso pode não ser muito satisfatório para a pessoa que está vivendo o momento de hoje. Isso pode não ser, como na década de 80, né? Nós vivemos uma década de 80 com uma inflação muito grande, né? Ali nós passamos quase que 10 anos, mais de 10 anos, com uma grande inflação, assim, né? Eu estou falando, com inflação nós vemos muito mais, mas eu estou falando com uma inflação enorme durante mais de 10 anos. E nesses mais de 10 anos, a população que viveu aquele período, ela se sentiu deprimida, né? Nós tivemos baixa, nós tivemos uma diminuição da renda das famílias, mas depois nós tivemos uma melhora, um salto, e hoje nós estamos passando por outro. Ou seja, a economia ela vai trazendo essas questões, e agora, quem é a figura mais importante? Qual é a figura mais importante em todo esse cenário? Exatamente o administrador. Cabe ao administrador essa possibilidade de alavancar esta economia. Agora, como que ele vai alavancar? Esta é uma grande questão. Edson, eu não estou ouvindo. Empreender seria um passo para a gente sair dessa espiral negativa? Eu acredito, da mesma forma que eu falei, que a nossa opção ela é única, eu acredito que a única opção que nós temos é empreender. E aí entra a figura do administrador. Só que tem uma questão que eu acho que é importante quando a gente vai trabalhar essa questão do empreender, né? Porque o que é empreender? Esse é um aspecto importante. O que é empreender? Eu entendo que empreender é a capacidade de errar, né? É a possibilidade de errar. Para mim, quando você empreende, é porque você tem a possibilidade do erro. Quando você trabalha com a possibilidade do acerto, você não é um empreendedor. O empreendedor é justamente aquele que erra. Isso é muito interessante, porque Schumpeter, né? Schumpeter traz lá a ideia, né? O Schumpeter, um outro economista, ele traz a ideia de destruição criativa, que, né, as pessoas deveriam destruir todos aqueles conhecimentos que ela tinha, aquela base que ela tinha de informação, para que ela pudesse, de uma forma disruptiva, trazer um novo conhecimento. Então, o novo conhecimento viria através, né, de uma mudança. Essa mudança, logicamente, que é um erro, porque se fosse sempre o acerto, não chegaria. Se você só acertar, você realmente vai permanecer no mesmo caminho. Ou seja, haveria necessidade de uma mudança do percurso para que você pudesse estar inovando, para que você pudesse estar fazendo uma disrupção, uma criação. Eu gosto muito de um filósofo, né, um filósofo alemão, o Nietzsche, e o Nietzsche nos traz uma ideia que eu acho que é fundamental. Quando ele vai falar, ele traz lá nas 3 transformações, ele vai dizer o seguinte, né, que eu acho que eu até utilizei essa mesma fábula nietzschiana na última vez que nós tivemos junto lá, Edson. Mas ela é fundamental e ela é preponderante em todos os momentos. Naquele momento que nós conversamos no ano passado, nós já estávamos num momento em que havia uma certa depressão. A nossa economia já vem numa depressão já faz uns 5 anos. Não é de agora. Nós não caímos agora. A
pandemia, ela agrava tremendamente um movimento que já vinha ocorrendo só faz 5 anos, né? E esse movimento, ele ocorre, ele não é um movimento que ocorre no Brasil. Os movimentos são todos globalizados, eles ocorrem no mundo inteiro. Então, o movimento globalizado não é no Brasil, isso não é, né, não é uma característica nossa, é uma característica do mundo inteiro. Né? Mas eu voltando aqui no Nietzsche, o Nietzsche vai dizer o seguinte, que o ser humano, né, ele passaria por 3 transformações. Na primeira transformação, ele é o camelo, né? É aquele que tudo aguenta, que tudo, né? E que suporta todos os pesos. Eu acho que nesse momento nós vamos passar por um momento de camelo, né? De suportar, né, as condições. Mas num outro momento que rapidamente alguns vão adaptar vão rapidamente chegar a esse movimento, o homem se transforma no leão. Né? E o leão, o que é? O leão é aquele que vai em busca, é aquele que explora a natureza, né? Que vai ter essa característica de explorar. Então, o administrador, ele por natureza, ele é um leão. Mas esse leão, ele vai explorando dentro do que ele conhece, dentro do caminho que ele conhece. Ele só pode fazer aquele caminho. Ele tem limites. Os limites dele estão postos pela natureza. E a última transformação, o Nietzsche vai falar que o ser humano transforma em uma criança. Por que uma criança? Porque uma criança tem a capacidade da ingenuidade. A criança, ela tem a capacidade de entender o erro, né? de entender o erro não como uma forma de limite, mas como um próprio aprendizado. Então, é pelo erro que a criança aprende. Então, é este erro, essa possibilidade de erro, que talvez seja o grande ganho que nós temos que buscar. Eu acho que talvez essa seja a grande questão do empreendedor. Né? Empreender hoje é ter capacidade de errar. Se você errar, porque não adianta. Porque a solução não vai vir rapidamente. Então você vai errar uma vez, você vai ter que fazer de novo, vai ter que errar uma outra, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Né? E é somente com essa possibilidade de erro que nós podemos crescer, fazer essa mudança, né, no nosso patamar, ou seja, empreender. Ou seja, a capacidade de empreender, ela exige de nós, né, de cada um de nós, essa visão de que o erro não é um limite. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito simples, porque como que a gente entende o erro? Eu vou dar um exemplo, né, particular. Eu acho que os exemplos particulares sempre ajudam. Né? Eu comecei o ano, né, Edson, eu não sei se você falou que eu fiz o curso de Direito como advogado, nem sei se falou como você falou do advogado, mas eu terminei o curso, você falou do advogado? Falei sim, falei, advogado. Então, eu terminei o curso de Direito e falei, não, vou fazer um empreendimento aqui, né? Vou montar um escritório, arrumei o escritório, comecei a... E aí, quando eu comecei, observe, eu montei o escritório, e quando eu montei o escritório, imediatamente após o escritório, logo depois veio a pandemia. O escritório ficou fechado, 4, 5 meses, eu tive que passar o escritório. Quer dizer, foi um erro, eu errei. Eu deveria ter previsto que viria uma pandemia e que eu poderia guardar um pouquinho para depois da pandemia eu ter alugado o escritório. Eu errei, eu não consegui prever a pandemia. É justamente isso, este é o grande problema. Porque nós entendemos que nós erramos, mas como que alguém pode prever uma pandemia? Não, aí a pessoa vem depois, né? Aí quem é bom nisso, o Edson, é um outro cara que é o economista. O economista, depois que ocorre, ele explica tudo e fala que você errou. Né? Aí ele vira para o administrador e fala assim, não, mas você não viu os dados. Tinha um pico de um mosquito lá na China que estava mostrando que ia acontecer a pandemia. Mas, peraí, vamos com calma, né? Aí eu sou administrador, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Não dá para acreditar nisso. Então, é essa crença. E a gente vai errando uma série de coisas. Um outro erro que eu tive, né, foi o seguinte, eu comecei a fazer, eu falei assim, eu vou fazer também, eu vou investir na questão de ser palestrante. Eu falei assim, eu gosto de fazer palestra, tal, eu falo que não, né, falo muito, tá, vou investir no palestrante. Vou ser palestrante. Acabou o palestrante, acabou. Veio a pandemia, não tem uma palestra. Quer dizer, você tem as lives, mas as lives têm uma outra lógica
do capital. Os ganhos são completamente diferentes. Quer dizer, a ideia que eu tinha de palestrante, ela foi embora. Então, em dois momentos eu perdi duas. Só que tem uma terceira, e aí a gente vem. Numa terceira, eu não errei tanto, que foi o quê? Como eu ia começar a fazer isso, eu estava em São Paulo, que eu cheguei aqui em São Paulo há pouco tempo, eu falei assim, olha, eu vou ter que criar um canal, vou ter que ver meu canal de internet, criar o Facebook, que eu não tinha, o Instagram, tudo no começo do ano. Eu falei assim, pô, antes da pandemia, eu falei assim, pô, eu vou ter que criar, por quê? Porque se eu quero ser conhecido, eu tenho que fazer. E, pô, eu criei, quer dizer, essa parte foi a que me restou. Quer dizer, eu errei duas vezes, e aí vão dizer que eu acertei na outra. Pô, eu poderia ter acertado essa e ter errado as outras duas. Quer dizer, a única possibilidade que eu tenho é de errar. Então eu vou fazendo e vai dando. Aí erro aqui, acerto lá, mas é exatamente isso. Agora, o grande problema, o Edson, é que muitas vezes, e isso é difícil mesmo, errar muitas vezes nos deprime demais, né? Você se sente, pô, você imagina, eu comprei o Edson, eu coloquei lá no escritório, você nem chegou aí no escritório, né, Edson? Nem chegou aí no escritório, chegou? Não fui, a gente tinha marcado para tomar um café chegou aí no escritório. Eu comprei, a mesa que eu estou usando agora aqui é lá do escritório, foi a única coisa que sobrou, foi a mesa. Se tiver uma cadeira boa, eu compro a cadeira. A cadeira. O quadro também, o quadro foi do escritório. Só sobrou a mesa que eu estou usando aqui e o quadro. O resto eu tive que praticamente dar tudo, entregar tudo. Quer dizer, na realidade é isso, né? Isso deprime. Então, muitas vezes, e é exatamente isso que é ser administrador. Administrador é ter a capacidade de errar e continuar. É isso que é difícil. Por isso que eu ressalto, né? E eu exalto os alunos, né? Vocês estão numa profissão que tem essa possibilidade de errar. Não percam essa oportunidade. Errem. Saiam errando para todo lado. Não se preocupe. E eu não estou falando errar só no aspecto econômico, não. No aspecto, todos os aspectos. Nós temos que ter o direito de errar. Né? Se vocês não tiverem, se vocês começarem, né? E isso é muito comum do adulto, né? O professor já é mais difícil, nós vamos, né, ficando mais velho, nós vamos ficando mais endurecido, né? Mais difícil a gente conformar os erros. Mas vocês que são jovens, ou mesmo aqueles que são mais, acreditem, né? Podem errar, eu errei várias vezes e vou continuar errando, porque a única possibilidade que eu tenho como administrador é de errar. Boa, Júlio. Você levantou um tema aqui, você, aliás, levantou alguns temas que me chamou a atenção. No casamento, não procurem errar tanto, porque eu errei, eu casei 3 vezes, na última eu acertei. Só que as pensões ficaram, até hoje, meus filhos estão de pensão. Então, errem, escolham bem as áreas que você pode errar. Mas isso me chamou a atenção, e uma coisa, quando você falou errar, a gente sabe que grande parte aí dos nossos empreendedores brasileiros é aquele cara que é o empreendedor de oportunidade. Ele ficou desempregado, ele está no sufoco, vou fazer um negócio para poder ganhar dinheiro. Esse cara pode errar, Júlio? Fala para nós. O Edson, assim, Edson, na realidade, eu tenho que discordar, assim, né, até do casamento, né? O casamento, por exemplo, eu tenho que discordar até no casamento, porque a cada momento, né, você pensa assim, é porque normalmente as pessoas não fazem análise do que ficou para trás, né? Aí quando você vai resgatar tudo aquilo, puta, cada casamento, ele traz, tudo bem, ele traz algumas decepções e tal, mas ele traz uma série de alegrias, né? Você traz muitas vezes até filhos, você traz, e tudo isso são alegrias que não tem como ser colocado, né? Então, na realidade, o erro pode, inclusive, aquele que está iniciando. O grande problema que eu acho é que muitas vezes nem todo empreendedor é um administrador. Por quê? Não que o administrador, não é que o administrador não vai errar, não, o administrador vai errar tanto quanto o empreendedor. A única diferença entre, né, um administrador e este empreendedor que não é administrador, a única diferença que eu acho que é monstruosa é você conhecer esta questão. É você conhecer que você está errando. Quando você não conhece que você está errando, fica parecendo que o erro não foi que o erro na realidade foi um erro só seu.
Quer dizer, você não consegue ver a totalidade. Quer dizer, quando você consegue ver a totalidade, você muito claramente consegue perceber que o erro não está só em você, que existe uma sociedade, que existe uma comunidade que é globalizada, que é difícil, tal, que você tem sim o direito de errar. E aí, quando você erra, você fala assim, pô, eu errei aqui, mas do que eu errei, você pode fazer uma análise crítica do seu erro. A grande diferença de quando um administrador erra e quando um empreendedor que não é administrador, que o empreendedor ele acha que aquilo foi da natureza, que aquilo foi. Agora, o empreendedor, o administrador, ele vai dizer assim, fala, não, isso aqui não é questão só da natureza. Isso aqui tem questões aqui que são da sociedade, que são questões que ele estudou na faculdade, que ele conversou com esses professores, foram esses professores que foram falando, olha, quer ver, você tomou cuidado com a questão do hard skill, soft skill, não sei, pô, são termos que o aluno na faculdade ele vai começando a ter acesso e que o empreendedor que está lá fora, que começa a fazer as coisas, ele não tem. Então, a chance dele errar, não dele acertar e dele errar, é dele não conseguir, nem quando ele acerta, saber que ele acertou. Agora, Edson, o que é complicado, sabe o que é complicado? O que é complicado é o seguinte, é que as pessoas chegam e vão me dizer o seguinte, não, mas o Silvio Santos é um problema gravíssimo, porque todo mundo é Silvio Santos. Pô, mas quantos Silvio Santos tem? Tem um Silvio Santos. Agora, vamos pegar quantas pessoas formadas em administração conseguem um avanço e quantas pessoas que não são formadas em administração, que fizeram o seu empreendimento e tiveram um sucesso. Só que o sucesso, para todo mundo, o sucesso é ser Silvio Santos. E não é ser Silvio Santos. O sucesso é você ter condição de sobreviver bem, de viver bem, de ter uma vida feliz. Isso, um administrador, isso não tem nem dúvida, isso não precisa nem fazer dados. Você não precisa nem pegar dados. O administrador, aquele que fez a administração, aquele que... E não precisa pegar dados, por quê? Porque o próprio IPEA diz. O IPEA vai dizer lá, o que o IPEA vai dizer? Vai dizer que a pessoa que fez no ensino superior, ela ganha 4 vezes mais, não sei o quê, do que aquele que não fez ensino superior. Mas por que ganha mais? Ele ganha mais porque ele tem esse tirocínio, essa capacidade de melhor perceber que o erro que ele teve, né, que aqueles erros que ele teve, são erros que não são só dele. Ele vai continuar errando, ele sabe que ele vai continuar errando, mas que os erros têm outras questões, ele consegue capturar essas questões. E quando ele consegue capturar essas questões, ele amadurece esse erro. Aí sim está a grande grandeza. Quando ele for errar de novo, ele vai errar de novo, mas ele vai errar num patamar acima. Ele sempre vai errar em patamares acima. Aquele que não é, ele sempre erra para patamares abaixo. Então, ele nunca sai de nada. Então, é uma questão pequena, é um limite muito pequeno, muito tênue, mas que faz uma tremenda de uma diferença. Então, vocês que estão estudando, acreditem nesses professores que estão aí, acreditem nessas coisinhas, porque você pode até muitas vezes nós tomamos uma decisão e não sabemos por que nós tomamos a decisão. Porque assim, muitas vezes está inconsciente, não está ali, as questões estão ali, mas elas foram tomadas fruto de todo um conhecimento, de um arcabouço teórico todinho que você adquiriu na faculdade e com esses professores, na sala de aula. Então, por isso que é fundamental, né? Você se formar, você ser um administrador, você estar ali na faculdade. Essa é a grande questão, essa é a grande diferença. É verdade, Júlio. Agora você bateu no ponto decisivo mesmo. Quando você está preparado, você pode até errar, mas você vai ter uma capacidade de analisar onde você errou, como eu vou fazer para não errar mais, e conseguir tocar o barco adiante. Então, aquele erro é um aprendizado, não é só um erro. O outro errou, comete o mesmo erro 2, 3, 4 vezes. Você pode cometer, mas não aquele. Tá? Então, você vai diversificando, você vai aumentando o seu repertório. Isso é essencial para todos, né? Para os alunos que têm a possibilidade de frequentar a sala de uma faculdade, isso faz a diferença realmente. Tá? O cara, não aprendi nada. Aprende. Pelo mínimo que parece, mas aprende. Aquela coisa que muda a sua vida, aquela chamada do professor, aquele exemplo que ele dá, que você consegue trazer para a realidade, acaba fazendo toda a diferença na vida das pessoas. E, Júlio, assim, nessa fase que a gente está aí dando uma atenuada na curva aí da doença, a gente está... eu vejo que
na época de crise é que o dinheiro muda de mão. Eu tenho isso comigo. Assim, alguns setores voltam bombando, os que não voltam muito bombando, caiu muita gente fora, então a fatia ficou maior para quem conseguiu resistir. Então isso aí eu acho que vai impulsionando. Internamente, dentro de uma empresa, eu vejo muito isso. O intraempreendedor, para mim, é um momento de uma oportunidade que o cara tem, porque muitos funcionários foram demitidos também, infelizmente, outros foram para o mercado, outros estão no mercado. Há uma possibilidade maior, eu sempre procuro ver sempre o lado positivo das coisas. E eu vejo que existe uma grande oportunidade. Você comunga com isso? Você acha que vai ter grandes oportunidades para o intraempreendedor, ou seja, aquele empreendedor que é empregado, que está dentro da empresa, que não tem a sua empresa, mas que atua e se destaca em relação aos demais? Edson, eu acho que essa ideia do intra, né, ela aparece em um momento muito particular, né? Ela aparece nesse momento muito particular. Nós passamos por um momento em que havia uma verdadeira odisseia, né? Assim, uma verdadeira de que todo mundo deveria mudar o tempo inteiro. Então, você deveria mudar o tempo inteiro. Então, você não deveria permanecer numa empresa, né? Tanto que o turnover ali era coisa louca, né? Porque as pessoas mudavam, todo mundo saía. O RH era quase que um local de trânsito, né? Porque as pessoas tinham que mudar, porque o crescimento se dava pela mudança, né? Lógico, se você tem espaços de empregabilidade grande, ou seja, se você tem um número de desemprego baixo, quando você tem um número de desemprego baixo, você tem essa possibilidade e essa tendência, né, de que você possa estar mudando, porque você pode estar crescendo porque você não tem um número de desemprego. Quando o desemprego aumenta, como nós estamos agora aí, com um número de desemprego alto, não só no Brasil, é uma questão global, né, isso é muito importante a gente dizer, né, que é uma questão global, porque senão fica parecendo que a situação é típica do Brasil, que a pandemia... Não, ela atingiu a todos. Lógico que alguns países mais e menos. O Brasil foi um país que foi severamente atingido, né, pela pandemia e por essa questão do desemprego. Lógico que se eu não tenho capacidade de fazer essas mudanças, me cabe, né, o que eu tenho, aplicar ali as minhas fichas. Eu tenho que colocar minhas fichas neste emprego, naquilo que me sobrou, que me restou. Lógico, essa é uma questão. E aí o intraempreendedorismo me parece que ele é central, ele vai aparecer mesmo como muito importante. Quer dizer, se tem uma tendência para, né, o pós-pandemia, é exatamente que as pessoas que estão no seu trabalho, elas vão ter que estar criando para permanecer completamente diferente, pouco tempo atrás, que o importante era sair. Agora ela vai fazer um movimento contrário, ela vai buscar... isto tem um aspecto positivo. Por quê? Qual é o aspecto positivo? Que as pessoas vão buscar crescer mais dentro daquele trabalho. Para as empresas também tem um aspecto positivo de ter um profissional mais capacitado. Né? Porque o problema anterior é que aquele profissional, ele se conformava, ele ficava mais, ele sentava ali, então era bom trocar, porque vinha um gás novo, né? Vinha uma pessoa com um gás novo. Agora, esse que fica, ele não fica mais com essa ideia, né? Ele fica com a ideia de ter que produzir mais. Então, dificilmente ele pode ser substituído por outro, porque o gás novo não tem a capacidade que tem aquele que ficou lá. Porque ele vai buscar se aperfeiçoar mais, crescer e desenvolver. Então, na realidade, é muito interessante como que o movimento ele cria essas possibilidades, né? Então, eu acho que é sim um momento que da mesma forma que a gente observa, né, a questão da formalidade e da informalidade, né? Que ela vai trocando, né? Ela vai trocando de posicionamento. Você tinha uma época em que você buscava a informalidade, que o ideal era a informalidade, que era ser empreendedor, tal, e agora já começou, não, vamos buscar a formalidade, vamos ter um pouquinho mais de formalidade de aspecto, mesmo porque nós estamos passando aí por algumas reformas anteriores e vem mais uma outra agora, que ela traz um aspecto assim,
né, as reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, tal, essa desregulamentação do mercado, ela, de certa forma, essa liberalização do mercado, ela traz alguns aspectos preocupantes, sim, né, num primeiro momento. Ela pode até, no futuro, se apresentar com outros aspectos. Agora, é muito complicado, o Edson, porque esses movimentos, eles são movimentos regidos por um mercado global. Então, por exemplo, o Piketty, né, o Thomas Piketty, um economista que trabalha com essa ideia de acumulação de capital, ele vai dizer, né, ele tem lá um livro, Capital do século XXI, e ele já aponta, né, essa acumulação de capital, ele está falando aí da década de 90, 2000, uma acumulação de capital nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e a Europa, que já estava havendo uma acumulação de capital uma acumulação assim, num grupo pequeno, né, e um número maior de pessoas com empobrecimento da população. Quer dizer, isso já aconteceu, isso já são dados que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Né? Agora, no Brasil, isso vem, quer dizer, então é um movimento, não, porque muitas vezes as pessoas entendem a economia de uma forma separada, como se fosse assim, olha, não, isso é nos Estados Unidos, não vai impactar o Brasil, na Europa não impacta. Não, a economia ela é um todo. Quer dizer, quando ocorre ali, dá 2, 3, 4, 5 anos, porque tem uma diferença de prazos, e ela vem e ela atinge o nosso país. Mas a gente tem que ter essa capacidade de entender esses aspectos para que a gente não coloque tudo como sendo fruto, né, como muitos gostam de colocar, como sendo fruto somente de uma questão política. E não é somente uma questão política. Né? Não que a política não tenha fundamental poder para a mudança, mas não é só uma questão política. É uma questão econômica, é uma questão social e é uma questão que envolve toda a sociedade como um todo. A gente não pode capturar isso como uma questão própria nossa. Né? Edson, tá desligado. É que quando eu ligo os dois juntos, dá microfonia. Então, quando você fala, eu desligo, aí eu vou falar e esqueço que está desligado. Então, Júlio, você deu um gancho aí, e eu só estou aqui só pegando os ganchos para a gente entrar até em outros assuntos que são relevantes também. Você falou da informalidade. A gente viu o perigo da informalidade, vários ambulantes que trabalhavam, estavam de forma informal, ganhava seu dinheiro, provia o sustento da sua família, tinha como ter uma vida confortável, só que estava na informalidade. Com a possibilidade dessa pessoa continuar fazendo suas atividades, o comércio fechou, os camelôs também não puderam atuar, esses caras acabaram ficando aí dependendo da ajuda do governo, o que não é uma coisa agradável para ninguém, nem para o governo que está dando, nem para quem está recebendo, porque fica naquela sensação de vulnerabilidade. Você acha que, após isso, algo serviu de lição, que é possível, de alguma forma, aí, tirar esse cara da informalidade, esse empreendedor, que, na verdade, o cara é um empreendedor, e trazer esse empreendedor para a formalidade, para ele estar um pouco mais protegido em relação à legislação trabalhista? Edson, eu não sei, porque, na realidade, a legislação trabalhista ela afastou mais ainda essa possibilidade, né, de uma aproximação. Né? Eu acho que a própria Previdência e a reforma administrativa que vem agora também, eu acho que há um afastamento desta ideia e justamente um aumento dessa informalidade. Agora, o problema é entender essa informalidade. Por exemplo, se a gente vai para os Estados Unidos, se a gente for pensar na sociedade americana, né, também o efeito foi bastante grande. Né? Se a gente for pensar na sociedade americana também, nós tivemos um desemprego muito grande, a sociedade estava quase com pleno emprego, voltou com um desemprego muito grande, e mostrando a fragilidade, né, também ali quase uma informalidade. Né? Não é informal, mas é quase informal, porque o modelo americano é um pouquinho diferente, eles aplicam na Bolsa, né? Tem uma aplicação na Bolsa, né? Eles são regidos, a segurança, né? O sistema de segurança social deles é regido pela Bolsa,
mas observa que também ali houve também uma queda muito grande, diferente, por exemplo, da Europa, que tinha um Estado maior, um Estado que apoiava mais. Essa questão é uma questão muito complexa, o Edson, porque um Estado mais social, né, que é o que nós estamos afastando agora, né, um afastamento desse Estado mais social, ele realmente garante algumas coisas. Mas até que ponto é possível de garantir? Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos vivendo um Estado social. Né? A gente pode observar, por exemplo, essa bolsa de R$ 600, ela foi suficiente para fazer com que girasse toda a economia brasileira. 40 milhões de pessoas que recebiam, que não recebiam, recebendo os R$ 600, isso gerou um crescimento muito grande. O grande problema seria muito bom que se pudesse continuar pagando esses 600, porque a economia cresceria e essas pessoas poderiam se desenvolver. O grande problema é que o país não tem condição de pagar os R$ 600. Né? Não tem. Não. Isso aí, né? Se tivesse, todo governante gostaria de pagar. Porque se ele pagasse os R$ 600, ele seria eleito facilmente. Então, quer dizer, seria muito interessante para ele. O problema é que ele não pode pagar porque tem uma responsabilidade fiscal, que depois não bate a conta, não fecha a conta. Então, ele não pode, porque senão ele comete ali o crime de responsabilidade fiscal, então ele nem pode fazer isso, ele não tem essa capacidade, não pode fazer isso, mas a gente pode observar que essa reserva de R$ 600 foi o suficiente, mesmo nesse estado de informalidade, de segurar em grande parte a população, porque a gente tem que ser bastante sincero, por exemplo, nós não vimos grandes manifestações, né? Isso nós temos que ter clareza, por exemplo, porque um país um país nosso, um país pobre, por ficar aí durante 6 meses, com a situação que nós estamos vivendo, logicamente, aquilo que você acabou de dizer, né? O cara que vendia pipoca ali na esquina, ele deixou de vender, a escola parou, ele parou de vender, ele foi buscar uma outra coisinha e tal, mas ele foi sustentado por esses R$ 600. E ele conseguiu, de alguma forma, viver com esses R$ 600, porque senão nós teríamos aqui teríamos uma convulsão social. E nós não chegamos nessa convulsão social, né? Por quê? Porque o Estado conseguiu intervir ali e sustentar esse período. Lógico que isso não vai dar no longo prazo. As questões que vêm agora, as questões que vão aparecer agora como que vai reagir esse Estado, e aí este como que vai reagir e como vai se dar isso, é uma questão que é de previsão. Né? Alguns vão dizer que, olha, uma das coisas que nós estamos buscando de todo jeito é voltar ao consumo. Né? Voltar ao consumo. Mas voltar ao consumo como? Se as pessoas não têm o capital para gastar. Como que eu volto ao consumo se as pessoas não têm capacidade de consumo? Né? Então, aí você entra, e aí a solução, muitas vezes, é uma solução que nós vimos lá na crise de 29, que é a solução keynesiana, né? Que nós estamos observando em alguns aspectos. O que é? O gasto do Estado em empreendimentos, em construção e infraestrutura. Né? Por quê? Porque investindo em infraestrutura, você carrega uma mão de obra bastante grande para o trabalho, recebendo tal. Então, este aspecto, qual é o peso, qual vai ser o peso do Estado para o ano que vem, ele está em aberto. Né? Nós vamos verificar, aí é uma questão econômica entre uma luta, né, ali entre a política liberal, né, do nosso ministro, né, e as exigências do momento. Até que ponto isso será possível e como nós vamos transitar. Lógico que o ministro ele vai trabalhar dentro das possibilidades do país. Né? Então, eu acho que esta é uma questão, o Edson, que ela é muito maior. Entendeu? Essa pequena informalidade, é isso que muitas vezes é difícil, porque você me fez uma pergunta, da informalidade pequenininha, que ali, como é que vai resolver aquela questão? Aquela questão ela só vai resolver numa questão muito maior. Né? Ela não é uma questão micro, ela é uma questão maior, é uma questão global, ela não é uma questão, muitas vezes, nem nacional. Né? Então, eu acho que... Edson, você quer falar? Eu estou abrindo o microfone aqui, Júlio. Opa. Sim, então, para essa informalidade, assim, o nosso país deixou de ser um Estado social há algum tempo, né? Já vinha com o Temer, já diminuindo a participação do Estado,
A gente viu em outros governos também, Fernando Henrique diminuindo um pouquinho a participação do Estado, e isso traz alguns reflexos, porque o governo, se ele diminuiu o tamanho dele, a participação dele em empresas, é porque ele não tinha capacidade de investimento. Então, ele foi privatizando porque alegava que não tinha poder para investir. Então, as teles e todas as outras empresas, né, Eletropaulo na época, foi privatizando porque não tinha capacidade de investimento. Nessa nova visão que você comparou de Keynes, que o Estado tem que entrar com investimento, a gente já sai num pé atrás em relação aos países desenvolvidos que têm maior poder de investimento. Então, depois que você perdeu a onda, você perdeu, é difícil você velejar de novo. Você não acha que a gente está caminhando para isso, que a gente ficar atrás, quando tiver a retomada, a gente ficar um pouquinho para trás por conta dessa impossibilidade de investimento do Estado? Se ele não tem condição de pagar. Eu vejo aqui, ó, os Estados Unidos lá, para quem está em casa, $2.000 a cada 15 dias, se eu não me engano. Aqui é 600 para passar um mês. Tudo bem que lá o custo de vida é mais caro, mas mesmo assim a diferença é $3.000. Quanto? $3.000 por semana. $3.000 por semana. Olha aí, dá 24 mil. Pô, por semana, 3, 6, 9, 12. 12 mil. Tem semana, tem mês aí que dá 5 semanas, né? Pô, o cara não volta mais a trabalhar. Se fosse brasileiro, não voltaria mais a trabalhar também, né? O Edson, essa questão, ela realmente ela é bastante, né? Nós aqui discutimos muito, por exemplo, o Bolsa Família, né? O Bolsa Família sempre foi discutido, tal. O Bolsa Família, por exemplo, também, se você for pegar, ele existe nos Estados Unidos, ele existe principalmente na Austrália, né? Com valores bem maiores, quer dizer, os valores são muito maiores, né? Porque você tem, na realidade, lógico, que nós temos que entender primeiro a situação do nosso país. Nosso país não é um país rico, é um país que a gente pode colocar aí no segundo plano. Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas não têm muita noção do nosso país. Se a gente voltar ao país na década de 70, é o que eu estou dizendo, o país na década de 70, o nosso país na década de 60 e 70, o PIB brasileiro era 30 vezes menor do que o PIB americano. O PIB brasileiro, ele era idêntico, ele era até um pouquinho menor que o PIB argentino, da Argentina. A Argentina sempre foi uma potência em relação ao Brasil, sempre foi uma potência. Inclusive, na década de 70, o PIB argentino era muito próximo do brasileiro. Hoje, o nosso PIB chegou a ser 5, 6 vezes maior que o PIB da Argentina, agora caiu e tal. Mas o nosso PIB cresceu tremendamente, ou seja, a riqueza do povo brasileiro, nós crescemos muito. O grande problema é acreditar que lógico, que nós estamos passando por um momento agora que nós estamos caindo. Nós subimos e agora nós estamos caindo. Esse sim é um problema. O que você me trouxe a respeito dessa questão dos países, tem algumas questões que são interessantes, né? Tem um livro, eu não sei se é um coreano, ele Chutando a Escada. Não sei se é um livrinho bastante interessante, que ele vai dizer, por exemplo, sobre o desenvolvimento dos países, né? Que tem um outro pensador ali do final do século XIX que traz a mesma ideia em relação à Alemanha, né? Qual é a ideia de Chutando a Escada? Os países mais ricos, eles criam uma determinada forma, né? Eles criam um determinado poder, e depois eles chutam a escada impedindo que outros tenham acesso. Por exemplo, a ideia era a questão da Coreia dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, eles criaram uma forma, através da educação, um movimento de crescimento. Depois que eles subiram a escada, eles chutam a escada e não dá oportunidade, por exemplo, para um país como o Brasil seguir o mesmo modelo. Não dá para seguir o mesmo modelo. Da mesma forma que não dá, por exemplo, para o Brasil seguir o mesmo modelo de outros países que já atingiram essa maturidade, né? Esse pleno desenvolvimento. É muito complicado. As pessoas falam assim, mas por que o Brasil não fez um investimento na educação como fez a Coreia? Porque há uma diferença muito grande, né, entre o povo brasileiro e o povo coreano. Eu sempre gosto de dizer isso. O povo coreano, a ideia de educação, se a gente pegar a ideia de educação, é muito clara. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia de educação. Agora, a ideia da educação padrão é a Finlândia.
mas ela já foi a Coreia. Mas por que a Coreia deixou de ser padrão? Porque a Coreia é o seguinte, há pouco tempo atrás, fizeram um estudo na Coreia e tiveram que diminuir as aulas, né? Tiveram que impedir que as crianças estudassem depois da meia-noite, porque as aulas das crianças iam depois da meia-noite. Né? E a gente observa, por exemplo, a criança chegava a estudar 15, 18, 20 horas por dia. Pô, aí a gente chega no Brasil, vamos dar uma olhada se é possível fazer isso. Seria possível, né, colocar as nossas crianças para estudar 18 horas? Alguém... Não, a gente não é uma outra realidade. Quanto que as horas que os nossos estudantes na universidade, nós estamos aqui com esses grupos de estudantes na universidade, quanto tempo eles dedicam ao estudo? Né? Sim, aí você vai me dizer, não, mas lá, não, com pobreza, com muita pobreza. Né? Quer dizer, eles aceitaram, assim, um esforço, não que o brasileiro não venha sofrendo e não sofra há muito tempo, mas são condições diferentes, são povos diferentes. Né? Quando a gente pega, por exemplo, eu gosto muito do índice de felicidade. Quando você pega o índice de felicidade, você vê o Brasil em posições muito superiores a outros países. Inclusive o Japão. O Japão agora está melhorando, tá um pouco. Mas o Japão tinha índice de felicidade. Por quê? Porque é o jeito de viver, o nosso jeito de viver. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Querer comparar, né, os povos. Agora colocaram a Finlândia, por exemplo, porque a Finlândia, a característica da Finlândia é que os professores são muito bem pagos. Né? Os professores, eles recebem mais do que o deputado, recebe lá, mais que o deputado, não, recebe, parece que um terço do que os deputados recebem, eles recebem mais do que o médico, do que né, que o advogado, recebe mais do que... Sim, mas quantos professores tem na Finlândia? É possível pagar todos os professores a esse valor? Quer dizer, são condições... Quando a gente pega para conversar, quando começa a discutir, é muito mais complexo. Você pegar, transformar tudo isso, falar, não, vamos seguir o modelo finlandês, pô, não me parece. Ah, mas a Finlândia, há 50 anos atrás, era pobre, e aí começou a fazer esse movimento e fez tudo isso e deu certo, porque investiram nos professores. Olha que coisa interessante. Eu acredito que tenha que investir na educação. É lógico que eu acredito que a solução é pela educação. Agora, eu acho que não dá para seguir nem o modelo finlandês e nem o modelo coreano. Nós temos que seguir um modelo de educação, nós temos que criar um modelo próprio. E é justamente aí que entram os administradores. Os administradores entram justamente aí. Nós temos que ter capacidade de errar. Nós estamos errando há muito tempo. Nós vamos continuar errando para criar um modelo nosso, que seja compatível com a nossa cultura, que seja compatível com as nossas possibilidades, com os nossos limites, que seja compatível com os nossos limites. Nós temos limites, nós temos grandezas tremendas. Nós temos um povo com uma capacidade cultural, com uma riqueza enorme. Nós temos isso. Mas nós temos também alguns limites que não dá para seguir nem o modelo finlandês e nem o modelo coreano. Quer dizer, isso, o nosso modelo, o modelo para que a gente possa criar, tem que ser um modelo próprio nosso, que vai ser dado por quem? Pelos administradores. São esses administradores que vão ter que pensar, falar, pô, peraí, como é que nós vamos fazer? E a minha crença é que justamente esses nossos alunos que estão aqui, e eu acredito nisso, são esses nossos alunos que vão trazer essas propostas. Né? São eles que vão trazer as propostas. A riqueza está justamente aí. Né? Eu acho que as boas propostas, elas sairão deles. Né? Não adianta eu querer falar assim, não, vou copiar ali. Copiar não vai dar. Entendeu, Edson? Eu acho que tem muito isso que a gente tem que começar a parar, a conversar com, né, para que a gente possa estar pensando esse mundo diferente. Nossos alunos, os futuros alunos, né, eles realmente farão a diferença e provavelmente vai contribuir muito mais do que nós contribuímos, porque nós pegamos num momento melhor, na minha opinião, uma educação que era... a educação pública era de qualidade há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e hoje a educação privada era de melhor qualidade. Então, teve uma inversão de mão aí, né? Por uma série de fatores. Mas você tocou, isso vai ao encontro do que eu ia perguntar depois. Você falou assim, que nós temos alta capacidade, o brasileiro tem alta capacidade, você frisou isso aí, mesmo culturalmente. Eu concordo com isso também. Eu acho que a gente tem um potencial, os jovens têm um potencial incrível, eles não sabem
o poder que eles têm e a capacidade que eles têm de aprender. Mas, na contramão disso, saiu uma pesquisa, essa semana ainda, que a produtividade do brasileiro é 15% do americano. Como se explica isso? Se a gente tem potencial, se a gente tem a capacidade, porque isso não é aplicado no processo produtivo, que acho que daria um ganho de qualidade para toda a sociedade, aumentaria a capacidade de empreender das pessoas, de intraempreender das pessoas, e parece que a gente está um pouquinho patinando. O que você acha sobre isso aí, Júlio? Edson, eu vou buscar aí, né? Eu falei aqui de economistas, falei de sociólogos e tal, mas agora, para essa questão, eu vou trazer, Edson, desligar o... Está dando a tal da microfonia. Opa, Edson, eu acho que aí quem vai nos ajudar é o nosso grande administrador. Aí nós vamos buscar o Taylor. Eu acho que o Taylor, ele, lá nos primeiros livros dele, né, mas um livro que é o central, que todo mundo conhece, né, que é Os Princípios da Administração Científica, ele traz uma questão que eu sempre gosto de pontuar isso com os alunos, né? Ele traz lá nesses princípios, ele vai dizer sobre como, porque ali a questão era como deveria, ele estava muito preocupado com como deveria ser feito o trabalho, como ele deveria fazer o trabalho para ter o máximo de produtividade. Como é que faz para ter produtividade aqui? E o trabalho era o quê? Carregar uma pedra de um lado para o outro. Então, como é que ele faz para carregar essa pedra? Então, ele vai criar uma técnica de carregar a pedra, ele vai verificando quem são os caras que carregam melhor, e ele pega aquele cara que carrega melhor e traz como exemplo para todos os outros como carregar a pedra. Então, este é o grande Taylor mostrando como é a produtividade. E mais, e aí ele vai dizer que o grande problema não era carregar a pedra. O grande problema é que o trabalhador americano e o trabalhador inglês era vagabundo. Ele escreve este termo no livro. Que o grande problema, ele está falando do início do século, eu estou falando, se não me engano, 1911, quando ele escreve os princípios, ele vai dizer que o trabalhador americano e o trabalhador inglês era vagabundo, o termo usado por Taylor. É muito interessante a gente ouvir, porque senão, quando a gente não conhece a história, muitas vezes não lê, ou lê de forma apressada, nós não conseguimos entender bem. Mas peraí, você está querendo me dizer que o trabalhador americano e inglês já foi chamado de vagabundo? Sim, já foi chamado de vagabundo. Mas por que aquele trabalhador, naquela época, era chamado de vagabundo? Por uma série de fatores. Talvez porque ele não recebia o que deveria receber, porque não tinha a informação que deveria ter, por uma série de questões, né? Nós nos vemos essa série de questões, Edson, acho que tem que ser levantada também. Por que a produtividade brasileira é 15%? E aí a gente tem que verificar. O professor que estava aqui conversando com a gente, né? Ele até falou contigo, né? Que era $5.000, né? O ganho do... $3.000 por semana. Por semana, né? O professor Cláudio. O professor Cláudio falou $3.000 por semana. O nosso... Então, peraí, já começa a ficar um pouco diferente, né? O que eu falo, por exemplo, o trabalhador, o professor finlandês ganha igual ao médico. Ganha mais do que o médico lá. Então começa a ficar um pouco diferente, porque, lógico, porque numa sociedade capitalista você precisa de capital para você consumir, você precisa de capital para você comprar um livro. Se o professor não tem acesso ao livro, se ele não tem acesso à comunicação, se ele não tem acesso a uma série de coisas, se ele não vai no museu, se ele não viaja, se ele não tem essa capacidade de se locomover, lógico que o aluno dele vai ser um aluno limitado. O limite do professor de certa forma, eu não vou dizer que determina, mas condiciona o limite do seu aluno. Então na realidade, nós condicionamos em grande parte. Ou seja, se eu recebo, e aí não é questão do empreendedor, não é questão por exemplo, do dono de uma empresa, não, então quer dizer que os nossos empreendedores aqui, os nossos, o dono o empresário, que significa o empresário brasileiro, é o grande vilão.
Não, se ele fosse o grande vilão, ele seria muito mais... os empresários brasileiros estariam numa condição muito melhor que os americanos. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Os empresários brasileiros não estão em condições melhores do que os americanos, do que os europeus. Isso não é uma verdade que a gente pode afirmar, né? Nós não temos, né, os nossos empresários não são a elite mundial. Então quer dizer o seguinte, ou seja, ele não explora o trabalhador, não pagando nada, e por isso que não me parece isso. Então, qual é a situação? A situação é que a nossa capacidade, o nosso país, ele tem uma capacidade menor. O problema é muito difícil, o Edson, muitas vezes entender isso. Lógico que tem algumas questões que a gente tem que pontuar. Por exemplo, a questão da corrupção, né? A gente tem que colocar a corrupção ela em grande parte, mas ela existe em todos os países. Nós observamos a crise de 2008, você vê a grande corrupção americana, em que o Estado americano conseguiu intervir, colocando muito dinheiro na economia para poder fazer frente àquela grande corrupção americana, né? O nosso país, por exemplo, não tem essa capacidade de investir tanto dinheiro para cobrir toda a corrupção. Nós fizemos o trabalho, nós estamos aí lutando contra, mas observe a dificuldade de um país que ele é mais pobre. Nós não conseguimos dar o salto, né? Este grande salto nós não demos. É o que eu estou dizendo. Este salto, para ser dado, ele tem que ser dado através desses erros, né? É através desses erros, para que a gente possa dar esse salto. E observar que realmente é difícil, porque aqueles que estão dominando a sociedade, aqueles que detêm o poder mundial, logicamente que é uma pressão muito grande por esses que detêm o poder mundial. Isso não tenha dúvida, Edson. Isso não tenha dúvida, né, de que isso dificulta o crescimento. Eu não acho que a questão da produtividade brasileira, mesmo colocando esses valores de 15%, a gente tem que primeiro verificar qual é a fonte que traz isso, né? A gente tem que até ser crítico a isso. E, lógico, se você me perguntar se a produtividade brasileira é menor do que a produtividade americana, eu vou dizer que, logicamente, que é. Não tenha dúvida isso. Eu não estou dizendo que não seja menor, mas eu estou dizendo que nós temos condições que são diferentes. As nossas condições objetivas são completamente diferentes das condições objetivas do povo americano. E que esse povo americano já foi, né, tripudiado, né, no passado, né, como nós estamos sendo agora, ao dizer que a nossa produtividade é 15%, mas o americano já foi no passado, e num passado que tem aí 100 anos, né, em que ele foi tripudiado também. Agora, como é que foi o salto americano e como é que vai ser o salto brasileiro? Essa é a nossa questão. Construir esse futuro é o grande desafio dos nossos administradores. E como saideira, a questão final, que depende dos nossos administradores, depende de todos eles. Qual a dica que você daria para eles, para a gente encerrar, Júlio? Em relação, assim, à vida, a empreender, como que é empreender, as dificuldades. Fala um pouquinho aí das suas experiências como empreendedor, até você falou, tentei uma, não consegui, tentei outra, não consegui, tentei outra, já me dei melhor. Explica um pouquinho, até para atenuar um pouquinho a aflição de quem, em algum momento, não conseguiu dar prosseguimento, né, teve que parar. Fala um pouquinho para nós aí, Júlio. Edson, eu acho que a gente tem uma alegria muito grande, e aí, eu, mesmo com todas as dificuldades no nosso país, eu acho que nós temos uma alegria muito grande de ser brasileiros, né? E por quê? Porque nós temos a possibilidade aqui de crescer, sim. Nós temos a possibilidade de fazer, sim. O grande problema é que a gente tem essa ideia muitas vezes é uma ideia megalomaníaca de crescimento, mas é perceber que os pequenos avanços, eu acho que a grande questão é entender os pequenos avanços. A partir do momento que a gente consegue capturar esses pequenos avanços, o Edson está dando a microfonia. A partir do momento que a gente consegue perceber esses pequenos avanços, eu acho que nós temos um grande ganho. Eu acho que se eu tenho, assim, algo para dizer a esse aluno, observe o pequeno, assim, o que você fez.
eu teria uma coisa que eu acho que assim, não é ser narcisista, não. Isso não é narcisismo. Você pegar, por exemplo, e marca as coisas que você fez. Eu gosto muito de dizer para os alunos fazerem lá o tal do currículo Lattes. Eu sempre gostei de falar para os alunos fazerem o currículo Lattes, né? Colocar lá o currículo Lattes. Não é para ser professor, não é para isso, não. É para que ele possa colocar ali o que ele está fazendo, os certificados que ele está colocando, as coisas que ele está fazendo, para que ele possa ver o quanto ele está construindo. Porque muitas vezes a gente para, o Edson, a gente para assim no momento, depois da vida, e fala assim, mas eu não fiz nada. Não, não é isso. Uma das coisas que eu estou fazendo agora, esses vídeos que eu estou fazendo, eu sugiro para que os alunos façam vídeos, para que os professores façam vídeos. Sabe por quê? Para deixar marcado que vocês fizeram. Porque senão depois, daqui um pouquinho, fica parecendo... E é bom que quando você olha para trás, você fala, não, olha aqui, eu tenho essa base, eu fiz isso aqui, a partir daqui eu posso crescer mais um pouco. Quando eu olho, quando eu dou uma olhada para trás e não consigo ver nada, fica muito difícil eu avançar. Então, eu diria para os alunos, nesse sentido, de fazer essas coisas pequenas, esses pequenos movimentos, observe, põe num caderno, faz ali uma anotaçãozinha, né? Do que você está fazendo, o que você tem para fazer, anota, depois do que você fez, acrescenta lá no teu currículo, acrescenta no local, põe no espaço para mostrar que o que você está fazendo. Porque a partir daí você começa a verificar que você está crescendo, você na realidade cresceu. Porque senão a gente chega no final, você passa lá 20, 30, 40 anos, você chega assim e fala assim, pô, eu não fiz nada, não teve valor, nada, não teve nenhum valor. Eu acho que, por exemplo, muitas vezes, uma coisa que é ruim, esse celular, por exemplo, ele fez uma coisa muito ruim, que é, por exemplo, a foto, né? Você tem a foto aqui, mas essa foto você nunca mais vê. Tem o lado bom, por exemplo, do Facebook. O Facebook, por exemplo, quando ele manda a foto de 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas isso é muito pouco, né? Muitas vezes você perde. Era interessante que você tivesse as suas fotos, algumas coisas, para de vez em quando você olhar ali e falar, caramba, olha aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, porque aquilo te anima, aquilo faz você crescer, principalmente num momento como esse, que é um momento em que a gente vai fazer um pouquinho menos. É um momento que é difícil, que vai ter um pouco menos. Tem um pouco menos de trabalho, tem um pouco menos de atividade, tem um pouquinho menos. Mas espera aí, deixa eu dar uma olhadinha para trás. Pô, talvez eu não possa fazer uma viagem, talvez eu não possa fazer isso, talvez eu não possa ir para aquela festa. Mas, pô, há pouco tempo atrás eu fui numa bela festa, há pouco tempo atrás eu estava ali, né? Há pouco tempo atrás nós não estávamos lá em Caraguá, né? Faz um ano, né? Faz um ano nós estávamos lá, tal, fazendo uma festa, né, tremenda, né? Pô, caramba, pô, e agora nós não estamos, agora nós estamos num momento difícil, né? Inclusive meu primo está lá com câncer, né, com a situação difícil, mas observe, mas ele viveu 60 anos né, 60 anos de muita... Gente, é isto que a gente tem que verificar. Eu acho que este é o grande lance, né? Você vê, pô, caramba, eu tenho aquele passado. E mesmo quem começou, não pense você, você está falando porque você tem 55 anos, já está com o pé na cobra, eu estou começando agora, tem 20 e poucos anos, pô, não, você com 20 e poucos anos, você já tem muita coisa, você tem muita história, você já fez muita coisa, você já se divertiu muito, você tem muitas alegrias. O problema é a gente perceber guardar isso nesse momento difícil, porque não adianta dizer que esse momento não é difícil, não adianta tapar o sol, dizer assim, não, pô, esse cara está falando para mim, mas a minha vida é diferente. Não, a tua vida não é diferente, a vida de todo mundo, ela está um pouco mais difícil nesse momento. Mas ela está um pouco mais difícil nesse momento, mas ela só pode estar, Edson, é muito interessante, ela só pode estar um pouco mais difícil agora, porque ela esteve um pouco mais fácil, ela esteve um pouco melhor no passado. Pô, porque, então isso é interessante pra caramba, quer dizer, pô, peraí, então eu estou com dificuldade aqui, mas eu só estou percebendo, só é possível perceber essa dificuldade, porque eu tive há pouco tempo atrás, e há muito pouco tempo atrás, muitas alegrias, muitas felicidades e muito crescimento. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que continuar, mesmo que com um passo menor, mas anotando essas conquistas que eu estou tendo. E todos nós, pode acreditar, é que muitas vezes a pessoa não anota, não faz nada, mas você está conquistando. Por exemplo, só de estar aqui, essa possibilidade de estar conversando com a gente, não porque o que eu falo tem algum valor, não, mas é só da possibilidade de você estar aqui, ouvindo, de estar conversando, de
estar dialogando, de estar vendo opiniões diferentes, mesmo que você não concorde com nenhuma das minhas, não é para concordar com as minhas, mas é para que você perceba, olha, pô, peraí, eu peguei uma ideia diferente hoje à noite. Quantas pessoas tiveram a possibilidade de ver algumas ideias como essa, que eu nem sei se alguém vai pensar dessa forma, eu acredito que não vai pensar dessa forma, porque cada um pensa de uma forma diferente. Então, você teve uma oportunidade de ver alguém pensando algo diferente, né, que é interessante errar, né, que é importante errar, que é importante, né, perceber o passado muitas vezes recente. Então, eu acho que esse é o grande, acho que esse a grande mola, né, para que a gente possa impulsionar o nosso futuro. É perceber que nós temos, sim, algo ali atrás e que nós temos, sim, uma possibilidade melhor. Se hoje não é o perfeito, a gente só pode pensar, e aí tem uma outra questão, eu só posso pensar que hoje não é perfeito porque eu consigo vislumbrar, ou seja, eu tenho na minha cabeça algo que é melhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou capaz, como ser humano, eu sou capaz de visualizar algo melhor do que eu estou tendo hoje. Olha, só de eu ter essa possibilidade de ver o passado melhor e de ver o futuro como algo melhor, o meu presente não pode ser tão ruim assim. Eu acho que esse é o grande, né, esse é o grande mote para que a gente possa continuar lutando, né, cada um de nós aí nessa batalha, e que vai, não é, no futuro nós vamos poder sim, né, buscar essa utopia, esse objetivo que cada um tem, que cada um traçou como empreendedor, como administrador aí da sua vida, da sua carreira, e de todos os seus momentos, tanto a sua vida particular, né, sua vida privada, a sua vida pública, né? Então, eu acho que é isso, Edson. Eu acho que essa é a vida. É isso aí, é um passo de cada vez, né? Muitas vezes a gente tem a visão, o empresário de sucesso é aquele, então eu vou ser um Neymar. Neymar você não vai ser, porque só existe um, mas você tem a chance de mudar sua própria vida, né? De fazer, de passo a passo, você ir construindo uma estrada sólida na vida e conseguir, dentro dos seus limites ali, conseguir o que é mais importante que você falou também, a felicidade, né? Ser feliz, não tem dinheiro que pague isso. Júlio, eu queria agradecer muito. Eu vou abrir para algumas perguntas, ainda tem alguns minutinhos ou não? Tem sim. Vamos perguntas sempre fiquem à vontade. O que eu gosto mesmo das palestras são as perguntas. Sempre. Vamos às perguntas. Pessoal, se tiver, ou põe no chat, ou pode abrir o microfone aqui, eu vou fechar o meu. Se tiver, abre o seu, pode fazer a pergunta, pode pôr no chat, que eu falo para ti, tá bom? Professor Júlio. Opa! Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, nessa nossa situação atual de pandemia, de adaptações, sobre inovação, criatividade, né? Como é que o pessoal tem que pensar, de que maneira você tem que conduzir as suas ações? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Eu acho que... quem é o... Cláudio. Professor Cláudio. Professor Cláudio, eu acho que é o seguinte, seguindo um pouco que essa ideia de destruição criativa do Schumpeter, né, eu acho que o Schumpeter talvez seja o economista que mais traz essa ideia de inovação, né, como uma disrupção, né, de uma possibilidade de mudança, mas eu vejo que a mudança ela tem que ser dada em pequenos espaços. Eu sempre acredito, né, que as possibilidades são nos pequenos espaços, né? Os grandes saltos, eles partem de um pequeno salto. O Einstein, né? O Einstein vai dizer o seguinte, né, que ele só pôde dar né, aquele salto da relatividade, de entender aquilo, porque outros, né, e ele vai dizer, né, que ele ancorou nos ombros, né, de outras pessoas para que ele pudesse entender aquilo. Então,
todos os outros grandes físicos do passado foram necessários para que ele pudesse dar um salto. Então, a gente tem que entender isso, né? Que, muitas vezes, o nosso salto, ele se dá fruto, essa inovação, ela se dá fruto de um pequeno salto que eu dou frente àquilo que eu já tenho. Então, é fundamental que a pessoa entenda o presente, que ela entenda o que há naquele momento, para que ela possa dar um salto. Muitas vezes a gente dá um salto, mas não entende nem o presente. Então, a gente acha que está dando um salto e, na realidade, não está dando salto nenhum, né? Eu tenho até um vídeo que eu falo do salto do grilo, né? Eu falo da necessidade do salto do grilo para a educação. Quer dizer, porque o grilo é um inseto que dá lá um salto, né, 600 vezes maior que o tamanho do corpo dele, então precisaria de um salto. Mas isso eu estou falando sob o ponto de vista da utopia, né, da educação. Sob o ponto de vista da pessoa, né, a pessoa ela também deve pensar nesse salto do grilo, nesses 600, nesse salto enorme, mas ela tem que entender que para ela dar esse salto, ela tem que estar ancorada, né, em alguma verdade. Por isso que eu acho fundamental, professor Cláudio, o trabalho exercido pelos professores, né, no sentido de que os alunos possam ter este espaço de apoio. Esse espaço de apoio é dado pelo professor, né? Muitas vezes nem o professor acredita, né? Muitas vezes nós não acreditamos que nós somos essa âncora, mas somos sim, né? Nós somos essa âncora, essa possibilidade deste aluno dar o salto. Ok, professor Júlio, muito obrigado. Tem um pessoal acompanhando também pelo Facebook. Pessoal, pode mandar as perguntas aqui, que o Júlio ainda tem um tempinho, e eu vou receber as perguntas aqui e vou colocar no ar, tá? Então, podem fazer as perguntas. Tem mais 2 perguntas aqui, Júlio. Uma é da Laís, ela está falando assim, que quando fala em humanização, né, qual a visão do professor Júlio do fator humano no empreendedorismo? Eu acho que a questão do fator humano, o Laís, a gente tem que entender, né, que, na realidade, se a gente pega a questão humana, sob o ponto de vista, fazer uma crítica sob o ponto de vista do hoje, né, com os conhecimentos que nós temos hoje, nós podemos fazer críticas, sim, que muitas vezes o trabalho ele desumaniza, que o trabalho... Então, isso é um ponto, e que nós devemos fazer, sim, Laís, nós devemos continuar sempre com essa crítica, né, contra a desumanização, muitas vezes, do investimento, de um empreendimento, de uma questão. Nós devemos fazer essa crítica, sim, mas eu gostaria também que a gente conseguisse perceber, né, o passado, né? Porque se a gente não consegue construir o passado, fica muito difícil. As nossas críticas são críticas para uma utopia, para um crescimento. Mas nós temos que perceber o que era o passado. Como foi o passado? Se a gente pega, por exemplo, a situação da classe trabalhadora, né, no século, um livro escrito, um dos primeiros livros lá do marxismo, escrito por Engels, né, por Engels. O Engels é o primeiro livro, ele é de, se não me engano, de 1844. O que apresenta? Se você lê o livro, você vê a condição completamente desumana de trabalho. As pessoas naquela época, eu estou falando aí do início do século XIX, as pessoas trabalhavam 18 horas. As crianças, elas trabalhavam até 12 horas. A criança trabalhava até 12 horas e as mulheres, tal, até 18 horas. Entendeu? Então, era completamente... Quer dizer, você pega hoje, você observa hoje a condição, você vai falar, pô, mas a condição é completamente diferente. Então, nós temos, sim, no Brasil, trabalhos similares aos escravos, né? Em alguns casos, tal, mas você observa que a grande maioria não está nessa situação, está numa situação completamente diferente, né? Nós temos que buscar... Eu acho que é uma luta constante entre este desenvolvimento e trabalho, né? Mas eu acredito sim, eu acredito não dá para negar que houve uma humanização muito grande, mesmo com as necessidades
presentes, entendeu? Eu acho que é possível, sim. E o empreendedorismo, nós não podemos buscar a humanização sem o crescimento, Laís, não tem jeito, nós não podemos voltar, porque a volta não é mais humana, a volta é mais desumana, a volta não é mais humana. Nós temos, sim, que buscar sempre estar com esse olho aberto, como você apresentou aí, para a humanização. Mas tem que perceber que não é pelo retrocesso. O retrocesso não é humano. O retrocesso é mais desumano. Nós crescemos na nossa humanização. O homem cresce na sua humanização. O homem e a mulher, né? O ser humano, né? Não vamos... Obrigado, professor Júlio. Aqui mais uma perguntinha da Bruna. Essa aqui, olha, se souber isso aqui, você passa, porque eu também estou interessado. Para um administrador atual, quais as ferramentas essenciais para o mercado para que tenha uma ótima carreira? Olha, Bruna. A Bruna, pergunta é da Bruna. Não tenho nada a ver com isso. Ótimo aí, Bruna, gostei. Gostei. Ô, Bruna, essa questão, ela tem até alguns dados que apontam, né, qual é a principal característica para o administrador. Qual é a principal característica do administrador? Quer dizer, a principal característica do administrador é aquilo que faz dele o melhor administrador e um administrador de sucesso, um administrador... E todos eles apontam que é justamente a grande questão, né, do administrador, que é a resolução de problemas. Então, você tem que estar trabalhando com resolução de problemas. É lógico. O que se espera do administrador? Que ele tenha capacidade de resolução de problemas. E aí, resolução de problemas, eu estou falando em todos os campos, desde o RH, desde a parte de pessoal, que é uma questão complicadíssima, né? A gente pega o campo de pessoal, é uma questão complicadíssima. Imagina com essa visão multifacetada, cada um pensando de um jeito. Imagina você resolver os problemas de pessoal. É uma coisa tremenda. Quer dizer, se você... Agora, só que não é só aí. Agora, você sai da questão de pessoal e vem para essa questão econômica. Observem, se eu não dei qual é o caminho econômico para o ano que vem, se não tem ninguém... Aliás, apontando, tem vários, né? Agora, administrador, não, porque o cara vai administrar. Quero ver o administrador. Economista levantar. Quais são as soluções para o futuro? É muito fácil, porque ele não vai administrar. Então, ele vai lá e traz lá as questões. Se não deu certo, porque foi a outra, não tem problema. Agora, o administrador não, porque o administrador ele vai ter que levar aquilo a solução. É real, é o mundo real. Não é o mundo dos valores, é o mundo real. Então, o administrador... E aí, ele vai ter que resolver o problema. Se ele toma uma decisão acertada, se ele toma uma decisão mais próxima, não que ele não erre, mas que ele erre menos, que ele tenha um menor número de erros, né? E mesmo que ele erre, mas que os erros dele sejam potencializados, se aqueles erros podem ser potencializados, né? Você tem... né? E se ele tem essa capacidade de constante mudança, né? De mudança no erro, no próprio erro, aí você tem. Então, a principal característica, sem dúvida nenhuma, todos apontam, é a questão da resolução de problemas. Você, como administrador, a grande questão, Bruna, é que muitas vezes nós corremos do problema. Olha que coisa incrível. E não, o administrador tem que ser aquele afeto ao problema. Ele tem que ser aquele que mais se achega aos problemas. Esse é o bom administrador, esse é o campo da administração. É aquele que ama o problema, aquele que tem amor pelo problema. Entendeu? Você tem este é o grande salto. Ele resolve o problema antes que o problema surja. Aí sim, aí ele nunca vai ter problema. Mas ele vai ter que antever, né? Aí ele é mágico, Edson. O problema não é ser mágico. O problema é ele conseguir conviver com os problemas. Ele saber conviver com esses problemas e levar todos esses problemas a uma solução que haja um crescimento. Que ele leve aqueles problemas a uma solução de crescimento. Ele não vai eliminar os problemas. Os problemas vão continuar, mas ele consegue levar, ele consegue caminhar com aqueles problemas. Ele não afasta dos problemas, ele não tem, porque muitas vezes nós temos receio dos problemas, nós estamos querendo ficar afastados dos problemas. Não, nós não temos que ficar afastados dos problemas.
Nós temos que estar juntos, caminhar junto com aqueles problemas. Este é o grande desafio. Legal, Júlio, obrigado. Só foi uma provocação isso aí, mais nada. Tem uma pergunta aqui, é do Gilson, eu vou fazer para você, mas é assim, ele está contando só que essa situação vai perdurar, Gilson, acho que não vai, não. Eu vou passar a pergunta na íntegra, você vai entender por que eu estou falando isso, Júlio. Que isso é uma fase passageira que vai passar em breve e todos nós estaremos juntos novamente. Como ser criativo e de que maneira ter convicção em ideias propícias em tempos tão difíceis? De que maneira podemos obter sucesso? É engraçado que todo grande crescimento... Quem foi que fez a pergunta? O Gilson. Gilson, é engraçado que todo grande crescimento se dá em períodos de guerras. Em períodos de grande crise, de grande dificuldade que se saem as grandes soluções. Por quê? Porque sob pressão, né? Uma pressão tremenda. Então, lógico, e aí você vai me dizer, então para ter solução, preciso estar em guerra. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ocorrem, sim, as grandes soluções, elas ocorrem advindas. Por exemplo, a visão keynesiana, ela só foi possível de ser aplicada porque nós tivemos a crise de 29. Se nós temos hoje o pensamento, né, os dois grandes pensamentos econômicos aí vigentes, eles são frutos dessas crises, eles não são frutos de um momento de estabilidade. Só é possível o crescimento em momentos de crise. Então, Gilson, eu diria para você que nós estamos no momento mais propício para o salto. É justamente o oposto. Se nós tivéssemos uma calmaria tranquila, eu diria que seria mais complexo para você tentar um salto. Mas agora é o momento mais propício para o sucesso. Exatamente isso aí, Júlio. Na hora da crise, o dinheiro, as oportunidades mudam, né? E você acaba tendo acesso. A Angélica disse que tinha uma pergunta, eu falei que podia fazer, mas ela não colocou aqui ainda. Eu vou aguardar só um tempinho, se a Angélica colocar, eu repasso. Britão, posso fazer uma pergunta? Opa, fica com vontade, Rafael. Legal. Júlio, boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Eu queria saber, assim, por que precisamos de uma doença para que as empresas enxergassem uma antecipação dos trabalhos em home office, né? Aí eu coloco aqui uns adendos. Isso é medo Isso é medo de sair da zona de conforto ou falta de visão futurista? Rafael, é o seguinte, tem algumas questões que elas são bastante complexas, né? A gente entende que o home office tem, né, algumas vantagens, mas ele traz alguns problemas também. Nós não sabemos ainda, o Rafael, qual vai ser o peso disso na questão da própria saúde da pessoa, porque com o home office, as pessoas estão confundindo muito a vida pública com a vida privada. Então, isto pode levar, né? Isto é uma questão que ainda está em sobrepeso. Como é que vai acontecer isso pós-pandemia? Porque é um modelo completamente diferente. Não são todas as pessoas que adaptam ao modelo de home office, não são todas as pessoas que estão ali. Há também, o Rafael, por parte, né, do próprio empresariado, tal, uma certa desconfiança deste empregado, né? Porque o nosso modelo, o modelo brasileiro, né, o nosso empregado brasileiro, nós temos nós somos muito dispersivos. Muitas vezes você vai falar assim, não, mas trabalha por tarefa, mas a tarefa, o Rafael, ela não é um todo, né? Porque muitas vezes você pode ter a tarefa, mas quando você tem um funcionário ali, ele pode também trazer algo de novo, uma criação, e muitas vezes em casa,
né? Se ele acaba fazendo aquilo de uma forma muito maquinal, né, você teria dois tipos de empregado, né, dentro de casa. Você pode ter um que vai fazer maquinal, ele vai pegar e vai ver como faz para fazer a tarefa o mais rápido possível, e ele não vai produzir nenhum ganho a mais, nenhum ganho a mais ali para aquela empresa. Ou você tem aquele empregado, né, aquele trabalhador, que ele vai se dedicar tremendamente, podendo levar uma doença, podendo levar alguma coisa. Por quê? Porque ele vai querer dar muito mais. Então, essas duas questões, Rafael, eu acho que o empresário, ele olha, ele não é bobo, né? Eu acho que, assim, acreditar que as coisas... Lógico, a pandemia levou que a gente fosse obrigado a fazer isso. Então, nós fomos obrigados a uma situação que eu acho que já estava ocorrendo. Ela estava ocorrendo aos poucos. Quer dizer, algumas empresas que já tinham essa possibilidade, que já conseguiam fazer, né, conseguiam verificar nos empregados qual tinha a capacidade, eles já estavam. Né? Por exemplo, algumas, principalmente essas startups, né, essas empresas na área de informática, por exemplo, tipo a IBM, eu tenho uma prima, inclusive, que já trabalha, né, uma afilhada, inclusive, que já trabalhava home office, né? E outras pessoas que a gente está começando a verificar entrando no home office. Mas isso nós vamos ainda esperar o pós-pandemia, o Rafael, para verificar como é que vai se dar isso, entendeu? Principalmente por essas duas questões. Eu acho que essas duas questões, existe aí não sei se você consegue perceber, eu estou colocando aí tipo um espectro, né, Rafael? Eu tenho um trabalhador, todos os dois trabalhadores vão fazer o trabalho bem feito, entendeu, Rafael? Não estou falando do trabalhador que não vai fazer bem feito, não, esse eu estou descartando. Mas eu estou botando dois trabalhadores. Os dois vão fazer a tarefa. Só que um vai fazer a tarefa de forma maquinal e vai entregar aquilo. Ele não vai ter nem mais nenhuma contribuição. E o outro vai fazer com uma contribuição muito grande, né? Mas qual dos dois? Quer dizer, modular isso à distância fica muito mais difícil do que no presencial. Por que no presencial? Porque no presencial você podia, a qualquer momento, trazer o funcionário para uma questão ali, você estava junto com ele e tal. Lógico, as empresas vão ter que fazer o quê? Vão ter que fazer reuniões, né? Vão ter que fazer várias reuniões, como nós estamos fazendo aqui, para pontuar isso, para verificar, né, essa participação e essa produção, né, por fora do funcionário. Então, este aspecto, Rafael, ele é uma outra questão que é central também, Rafael, é a questão, muitas vezes, da aproximação dos funcionários, né? A distância, tudo bem, você tem ali, as pessoas falam, tal, mas, por exemplo, nada como que eu falei aqui no começo, né? Nada ali como aquele coffee break, onde as pessoas conversam, nada como um happy hour, onde as pessoas tomam ali a sua cerveja. Rafael, tudo isso vai ter que ser uma construção, né? Você vai ter que ter esse trabalho home office, mas você vai ter que ter essa aproximação. Porque já está acontecendo, Rafael, não sei se você sabe, de algumas pessoas já mudarem de São Paulo, né? Já estão mudando da capital, indo para o interior, tal, porque estão trabalhando no home office de lá, tal. Olha para você ver, já muda, né, Rafael? Você consegue perceber que já muda essa possibilidade desse coffee break, deste happy hour, quer dizer, isso já vai ficar um pouquinho mais distante, né? É uma relação mais distante. Eu não sei se em todas as empresas, principalmente na situação da cultura brasileira, né? Porque a cultura brasileira, nós temos essa cultura, a cultura brasileira aí voltando aí, eu gosto sempre de trazer o Sérgio Buarque de Holanda, eu sempre falo dele, né? Que essa questão da cordialidade brasileira, eu não sei se essa cordialidade brasileira, essa questão do emocional brasileiro, nós somos muito emocionais, né? A nossa capacidade racional, muitas vezes ela é restrita, mas nós temos essa emoção muito grande. Eu não sei se nós podemos mudar um pouquinho para ser um pouco mais racionais, Rafael. Eu acho que o home office leva um aspecto mais racional, de racionalidade maior. Eu não sei se nós estamos preparados para essa racionalidade. Entendeu, Rafael? Eu acho que é por isso que não é só essa questão de simplesmente... É lógico que a pandemia, ela agrava. Sem dúvida nenhuma, ela agrava, e aí leva ao home office
E aí a gente vai ver quais são os efeitos disso no futuro muito próximo. Né? No futuro muito próximo, nós vamos ver como é que vai se comportar, Rafael. Qual vai ser o caminho, né? As pessoas falam, as pessoas são muito assim, não tem volta, vai ter home office, vai ser tudo home office. Não sei, eu não sei. Eu não faria essa afirmação dessa forma tão categórica. Legal, obrigado, viu? Ok, Rafael? Obrigado, Júlio. Tem aqui uma pergunta da Angélica. A Angélica colocou a pergunta. Foge um pouquinho ao contexto do nosso tema, mas eu vou fazer mesmo assim, porque como você é coronel do Exército, a gente imagina um grande estrategista, né? O cara que tem estratégia. Né? Vamos trabalhar com o Carlos Evite. Vamos lá, Carlos Evite. Vamos chamar o Carlos Evite. Vai lá. Dentro do atual sistema político, qual a importância da ciência militar para ajudar diante da crise que a gente vive na administração? Pegou profundo. Eu sempre quis te fazer essa pergunta aí, mas eu nunca tive coragem. Olha, é o seguinte, eu vou responder essa questão. Eu não sei se vocês sabem, mas foi até sancionado pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério da Educação, o título não é o título de administrador, mas o título a possibilidade de um militar ser um administrador, dele atuar na administração. Então, tem uma questão dessa que saiu agora aí. Tá? Houve até uma crítica, uma coisa, mas saiu um documento nesse sentido. Por quê? Porque grande parte, e aquela pergunta que o Gilson fez lá sobre a questão, né, da situação. Grande parte da atividade militar é uma atividade administrativa. Então, a atividade, por exemplo, não sei se vocês podem perceber, mas uma guerra, ela demanda uma capacidade administrativa monstruosa. Né? É o local onde, talvez, né, o espaço militar onde precisa de mais administração é justamente no estado de conflito. No estado de conflito, a administração ela tem o ponto mais alto. É o ponto mais alto da administração. Por quê? Porque é uma série de fatores, tudo tem que chegar na hora. Se não chegar, se o alimento não chegar... a questão, principalmente a questão da logística. A logística, na parte militar, ela é fundamental. Sem logística, não se pensa nem... Para que vocês tenham uma ideia, assim, só para entender, a maior arma que existe no Exército, a arma maior, tal, é a infantaria, que é aquele que vai na frente. Tal. Hoje, no Brasil, a segunda maior arma que tem é a intendência, que é a arma de logística. Eu estou falando que mais forma oficiais hoje é a intendência. Por que isso? Por que se forma tanto intendentes que são os administradores? Porque o campo militar é o campo da administração. Agora, é muito diferente, né? Como é que é o nome do colega mesmo que perguntou, o Edson? Foi Angélica. Angélica. Mas é muito diferente você comparar, né, um Estado com um Estado beligerante, um Estado em guerra. Né? Isso são coisas muito diferentes. Né? Eu acredito, sim, que as ciências militares elas podem colaborar enquanto em situações de crise, em situações, mas existe, logicamente, em momentos que não são aqueles de crise, que nós precisamos de outros fatores, que os fatores centrais, aquilo que vai estar em primeira leva, são outros valores. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Né? Então, você tem, olha para você ver, num momento de conflito, num momento de crise, a dignidade, eu até tenho um vídeo que eu falei sobre a questão dos direitos constitucionais. Como, por exemplo, agora na pandemia, os direitos constitucionais são flexibilizados. Por exemplo, o direito de ir e vir, ele foi flexibilizado. Né? Então, observe que no momento de crise, você tem alguns direitos que são flexibilizados. Mas no momento normal, não cabe, por exemplo, as mesmas táticas militares utilizadas para o campo da administração. Por quê? Porque os princípios são outros. Né? Os princípios militares são outros. Os princípios
da administração, eles diferem, né? Porque os princípios que aderem à administração estão lá na Constituição, está muito ligado aos princípios que regem todos os direitos fundamentais, que regem toda uma ordem, uma organização que é um pouco diferente do modelo militar. A gente pode observar até mesmo questões interessantes, né? Eu não entendi, ela continua ali? Angélica, o que ela falou? Nesse sentido que eu estou falando. No sentido de crise, isso, né? Isso. No momento de crise, eu acho que ela pode ajudar, sim, nesse sentido de logística e tal, ela pode colaborar, sim, mas naquele momento, né? É um momento de crise, você resolve, você pode colaborar, sim. Agora, tem que perceber que a administração civil, ela tem condições, ela tem plenas condições de atuar. Por exemplo, a pandemia não é uma situação de guerra. Não é uma situação de guerra. Por exemplo, o Estado não entrou em estado de sítio, né? Nós não entramos em estado nem de defesa e nem de sítio, né? Mas teve alguns direitos fundamentais nossos que foram cerceados, que nem no estado de sítio, nem no estado de defesa seriam. Quer dizer, observem como é anômala, né? A ideia de pandemia, ela é anômala, ela é completamente diferente de tudo que nós temos. Ela não é uma guerra, né? E ela não é um estado de paz, ela é anômala, ela é diferente, e eu acredito que, neste momento, a força mais competente é justamente a administração civil, né? Lógico, a administração civil, principalmente com os médicos. Eu acho que a sociedade civil tem uma capacidade muito maior para reagir para essa questão de pandemia do que a questão militar. Não é uma questão militar. Nós não estamos passando por uma questão militar. A pandemia não é uma questão militar. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Lógico que pode, sim, a logística militar ajudar, colaborar para, né, a questão de entrega de material, tal, como foi usado. Eu acho que é nesse sentido. Obrigado, Júlio. Não temos mais perguntas. Eu vou encerrar agora a live. Queria agradecer a presença do professor Júlio, agradecer principalmente a presença de vocês, alunos, dos professores, nossa mantenedora também e diretora-geral, professora Marcela, esteve um pouquinho conosco. Agradecer muito o professor Fábio, que está com o pessoal lá no Facebook, agradecer todo o pessoal que acompanhou a palestra pelo Facebook, e prazer enorme, Júlio, ter você aqui, e daqui a pouco a gente precisa daquele happy hour lá, que é... Pô, precisamos sim, eu espero estar com todos aí, com os professores aí também, que a gente faça um happy hour aí com todos os professores, e que os alunos estejam presentes também. Eu sempre gostei da presença dos alunos, né? Eu acho que é sempre uma alegria estar junto com os professores e com os nossos alunos. Eu agradeço a possibilidade de estar conversando com todos vocês. Um grande abraço. Abração, obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Coração. Alô, gente, parabéns. Obrigado pela presença. Parabéns, boa noite a todos. Parabéns, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.